Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sextou, hein? Que alegria estarmos juntos. Hoje, dia 26 de setembro. Uma boa tarde para você que nos acompanha. É um prazer receber a sua companhia aqui nas nossas tardes. E hoje no nosso programa, a gente recebe o Fabiano Ferreira. Ele é advogado, especialista em direito educacional e vai falar com a gente sobre o lançamento do seu livro, Combatendo o Assédio Moral, um guia para a defesa do professor. E ele, gente, é um espetáculo de advogado, viu? Vai falar sobre esses direitos e deveres que nós temos enquanto estudantes, né, doutor? Porque a gente já estava conversando um pouco antes aqui de entrarmos no programa, bem sobre esse tema. Eu assumo que cometo alguns erros em relação à questão racial, em relação à questão de, às vezes, se exceder com o outro. Não é que a gente é pessoa ruim, mas às vezes a gente comete algum erro sem ter o devido conhecimento. E é tão importante a gente falar disso, né? Aprender um pouco mais. E é por isso que a gente convidou o professor para conversar com a gente. É um tema que eu gosto de falar, porque eu ajudo vocês aí em casa e me ajudo também, porque eu aprendo muito. E além do professor Fabiano, a gente recebe também o Murilo Augusto, que é o nosso fisioterapeuta. Ele vai falar sobre os benefícios dos exercícios para melhorar as lesões. Olha que legal, gente! Então, a gente tem esses dois temas e hoje a gente dá as boas-vindas ao Geraldinho. Quem é que não conhece o Geraldinho, né? O nosso novo quadro Fofocas das nossas tardes aqui. E esse quadro, gente, eu não sei. Eu já vou avisando que eu não me responsabilizo por ele, tá? Como é que é o nome da sua mãe, Geraldinho? Ô, dona Lidiane, eu concordo com a senhora, eu também, assim, já fiz até amizade aqui com alguns advogados para indicar para ele, caso ele se exceda, né? Já dei as dicas, já disse como é que funciona, porque é uma delícia falar da vida alheia, né? É gostoso demais, mas tem que tomar um certo cuidado, viu, Geraldinho? Então você dá uma segurada nessa língua, tá? Que senão fica perigoso para nós aqui. E eu tô aqui pensando... Você vai falar do Zé Felipe? Ah, vai? Deixa eu ver de quem mais. Vai falar do Vini Júnior? Também? Vai falar do povo de Maringá também? Ai, meu Deus do céu. De quem que você vai falar aqui de Maringá? Você não vai contar? Ai, meu Deus. Quem será o maringaense que você vai falar, gente? Não sendo nós, né, Gilberto? Porque o Gilberto... Eu vou te mandar uma foto. Eu vou te mandar uma foto, porque eu não posso comprar sem encrenca. Não, mas nunca na vida. Eu vou te mandar uma foto que eu já recebi de terceiros. Mas eu morro, mas eu não entrego quem me entregou essa foto. E eu vou mandar pra você. Aí você usa. Porque daí eu não arrumo confusão aqui, né, no ambiente de trabalho. E jogo pra você. Você pega? Você pega essa bola? Não, mas esse advogado aí é da área educacional. Mas ele é da área criminal também. E é crime, né, doutor, quando fala da vida alheia? Principalmente quando desacata a pessoa. É difamação? Então nós não podemos usar essa foto. Não, melhor não. Ó, salvo. Segunda-feira a gente conversa, Geraldinho. Porque daí o advogado não vai estar aqui, né? Daí não vai dar problema, não. Então é isso. O programa de hoje está desse jeito, eu tô preocupado, ó. Deu até uma levantadinha no cabelo. Ai, meu Deus do céu. Ó, Carlinhos, você autorizou, hein? Diretor? Tá autorizado. Você bateu o martelo. Eu, tô com medo. Tô com bastante medo. Inclusive, vou dar uma aliviada aqui, vou dar uma conversada com o advogado, né? Ele é da área criminal, mas hoje ele vai falar sobre a questão educacional. Tá lançando um livro, gente, é muito legal o tema que ele vai abordar aqui com a gente, que é Combatendo o Assédio Moral, um guia para a defesa do professor. E tem tanta coisa ruim acontecendo com os nossos professores em sala de aula, não é verdade? E o professor Fabiano vai falar sobre isso. Seja bem-vindo, professor. É um prazer te receber aqui no nosso programa, tá bom? Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Bem-vindo, tá bom? Pode ficar à vontade. Prof, posso te chamar assim, né? Como surgiu a ideia de escrever este guia, né? E o que motivou o senhor a transformar o tema em um manual prático para os educadores?
Flávia, esse é um tema muito importante porque o assédio moral ele está assolando a escola pública e privada no Brasil. Os dados são alarmantes. No estado de São Paulo, por exemplo, em 2023 foram cerca de 112 professores afastados por dia, 112 professores por dia no estado de São Paulo, devido a problemas de ordem psicológica mental. O assédio moral, uma das consequências do assédio moral, Flávia, é justamente a trazer esses problemas psicológicos e mental que vai impactar diretamente não só na saúde do professor, mas ele vai afetar a vida do estudante, porque o professor ele não vai estar com a cabeça tranquila e adequada para promover o ensino, e isso também traz prejuízo para o ensino e, por consequência lógica, para toda a rede de ensino e para a sociedade. Então, esse foi um dos motivos que levou a pesquisar sobre o assédio moral. E no livro, o professor traz ali também a diferença entre a escola pública e a escola privada, falando de assédio moral. Explica para a gente qual é esse trabalho e como o professor identificou essa diferença. A questão da diferença da escola pública da privada, o primeiro ponto é a relação de trabalho. Na escola pública, o professor, em regra, ele é concursado. Então, ele tem uma estabilidade, ele tem todo um procedimento que, eventualmente, se ele sofre alguma coisa dentro do trabalho, ou ele pratique um ato, por exemplo, como de assédio no ambiente de trabalho, os procedimentos têm um regramento próprio, previsto no Estatuto dos Servidores. Já na escola privada, a relação de trabalho, primeiro, ela é diferente, porque Sim. está regida pela CLT, tem a questão que você não tem estabilidade no emprego, e isso faz com que a pessoa que está sendo assediada, muitas vezes, ela fique em silêncio, e ela fique com medo de relatar isso, eventualmente até para o seu superior, ou para alguém ali, porque ela tem medo de perder o seu emprego. E isso traz um impacto muito grande, porque ele fica sofrendo calado e vai prejudicando cada vez mais a si próprio, quanto ao processo de ensino ali, né? Já na iniciativa pública, nós temos questões que envolvem a infraestrutura, que é diferente, muitas vezes a pressão para fazer algo, situações no dia a dia escolar que não faz parte, muitas vezes, da rotina. Agora temos essas questões do uso da tecnologia dentro das escolas. Isso gera uma pressão muito grande, mas há essas diferenças aí sutis nessas relações. E quando a gente fala de assédio moral, até para a gente que está em casa, identificar se os nossos filhos estão cometendo e se nós, na posição de pais de alunos, também estamos. Quais são esses sinais mais comuns? O primeiro sinal que geralmente aparece quando a pessoa está sofrendo assédio moral é no comportamento. Ela muda o seu comportamento. Ela começa a ficar mais isolada, ela tem dificuldade de se relacionar, começa a desenvolver questões de ordem do sono, ela tem dificuldade em dormir, ela começa a não querer ir ao trabalho, porque ali se torna um local hostil para ela. Isso traz, no campo físico, a pessoa começa a sentir dores, cansaço extremo, apatia, não para de pensar no futuro, gerando depressão, que por sua vez acaba levando ao afastamento. Então, esses são alguns sintomas que facilmente a pessoa, quando eles estão somados, e principalmente, né, a gente observa ali que ele observa o ambiente, e esse ambiente está sendo hostil para ele, associado a esses sintomas, possivelmente está ocorrendo um assédio moral ali naquele local. E esse guia ele foi pensado para os gestores, professores, pais e para quem mais? O guia, a princípio, embora o título lhe fale a defesa do professor, o livro ele é voltado principalmente para gestores. Por quê? O gestor ele é o gerente daquela unidade escolar, seja uma pública ou privada. É ele que tem que gerir o pessoal. Sim. Então, ele primeiro tem que ser a pessoa capaz de identificar o que é uma prática de assédio moral, para que ele mesmo, enquanto gestor, não pratique aquilo, e também não permitir que
as pessoas que estão sob o seu cuidado ali não façam a prática desse ato. É claro que o livro, como ele é um livro muito objetivo, tem uma didática muito acessível a qualquer pessoa, ele é destinado ao professor ou a qualquer pessoa mesmo da área jurídica que queira entender um pouco mais sobre o assédio moral, mais especificamente dentro do ambiente escolar. Porque eu tive um cuidado ao fazer isso para que não... para a realidade escolar. Para a gente finalizar, professor, onde a gente encontra o livro? O livro, se você digitar Combatendo o Assédio Moral, um guia para a defesa do professor no Google, já vai aparecer a página de venda desse material. Obrigada. Tudo de bom, viu? E a gente segue aqui o nosso programa aprendendo. Todas as tardes, um aprendizado diferente, não é verdade? E eu quero falar para você que está aí nos acompanhando do Vale Sorte. É, bonitona! Ainda dá tempo de você comprar o seu com toda a certeza do mundo, viu? Compre seu Vale Sorte agora mesmo. Você pode baixar o aplicativo, fácil, rápido, seguro. Você compra o seu Vale e, ó, concorre a esses prêmios aí. Você viu a Maria? Comprou uma moto e agora vive rodando pelo bairro. Menina, e sabe a dona Joana? Tá de casa nova, com churrasqueira. Vamos lá, Paulo. Por que vocês não param de fofocar e não compram logo o Vale Sorte? Essa semana você concorre a 1, 2, 3 motos igualzinha da Dona Maria. Ou ainda uma linda casa e mais 10 giros de milão. Tá com o Vale Sorte aí? Se eu te encontrar, R$1.000 na hora. Essa é a sua chance. Dinheiro, moto e casa só no Vale Sorte. Só ganha quem compra. Coisa boa, né, gente? E boa mesmo é a notícia que nós vamos trazer agora com o nosso físio, mas eu estou preocupada. Hoje esse programa tá trazendo algumas preocupações, assim, ó. Dei até uma gaguejada para vocês. Quanto tempo falta para o neném nascer mesmo, doutor? Olha, falta... Na verdade, é programado para o dia 8, né? Pro dia 8. Pro dia 8. Mas ele pode nascer a qualquer momento. A qualquer momento. Bom, ainda bem que o Edelcio está aqui, né? Que qualquer coisa ele já ajeita o parto, né? Você sai correndo com ela. Porque assim, o nenê tá pra nascer. E ele traz a esposa aqui junto com ele. Ai, tá me dando... Eu não sei fazer parto, doutor. Não, Ainda mas... não aprendi. Você tem essa aptidão ou não? Não, mas quem é pai, quem gosta, né? Antigamente era tudo improvisado, né? Então, de repente... Ai, não sei precisar... não. Bom, Edelcio, você manja aí dos partos, qualquer coisa? Fica aí pra você ajudar nós, tá? Fica aí pra você dar uma mão pra nós, porque eu fiquei preocupado. Falei, gente, o nenê tá quase nascendo e essa mulher tá nativa. Aí que eu me refiro, hein? Por isso que é bom ter um fisioterapeuta. No caso dela, é o marido dela, inclusive. E a fisioterapia, gente, ela ajuda o nosso corpo a se movimentar. Pro bebezinhos também é bom, né, doutor? Perfeito, já trabalhei com grupos de gestantes já. E pilates, né, exercícios são fundamentais para o parto, preparar para o parto, né? É bem legal. Mas hoje nós vamos falar sobre os exercícios de um modo em geral, principalmente na recuperação das lesões. É recomendado? Olha, vamos lá. O exercício ele não é só uma recomendação, mas é uma parte do tratamento também. Além da prevenção, né, alguns efeitos, mas o tratamento também é fundamental quando realizado com exercícios físicos, tá? O exercício ele vai entrar de uma forma mais tardia, então é muito importante saber o momento certo de fazer cada exercício, de fazer os movimentos corretos. Então, por isso que a fisioterapia, ela, como a gente disse nos outros programas, é bem global, né? A gente consegue orientar, consegue direcionar o paciente para que possa fazer o exercício correto no momento correto. E qual tipo de exercício é mais recomendável ou favorável, né, às pessoas que têm dor ou algum tipo de lesão? Bom, vamos lá. A gente recomenda, geralmente, exercícios regulares, porém exercícios mais simples, como caminhada, bicicleta, né? Tem pessoas que fazem alguns esportes, né? Levam esses exercícios e começam a praticar esportes de uma alta intensidade. Já ainda talvez não é tão recomendado, mas caminhada ao parque, leves corridas, bicicleta, alguns exercícios feitos com acompanhamento, como pilates, RPG, são fundamentais, né, para a gente poder direcionar e tratar com o exercício físico, tá? Como eu disse para vocês, de forma, de repente, um pouco mais tardia, o exercício físico acompanhado é a melhor opção para a resolução do problema, de algumas dores. Eu vou ser mais específica agora. Para quem sofre de dores no joelho, às vezes já operou 1, 2, 3 vezes, porque acontece, né? E a pessoa ainda tem aquelas dores no joelho, ou seja, ele não vai ser o mesmo nunca mais. Que tipo de exercício a pessoa tem que fazer? Bom, eu sou a prova viva que exercícios do joelho realmente fazem bem. Eu tenho 2 cirurgias de joelho, fui ex-atleta profissional. Eu vi que você deu uma risadinha, eu falei, o que ele tá rindo, será, gente? Eu fui atleta profissional de futebol, eu tenho uma cirurgia de menisco, ligamento, outro acidente, então tenho mais de 20 pontos no joelho.
Então, assim, os exercícios realizados para o joelho específico, ela tem que visar a diminuição do impacto. Então, as pessoas acham que caminhando com alta intensidade ou correndo é uma prática muito boa, né? É uma prática fundamental para fortalecer o joelho, mas, na verdade, tem alguns poréns. A prática de exercício feita para tratamento no joelho, ela deve ser bem regular, bem devagar, gradativo. Então, caminhadas pode ser fundamental, mas principalmente bicicleta. Bicicleta a gente vê bastante melhor aí fortalecimento da perna e sem impacto. Na semana passada, você falou do famoso cupim, né? Aqui do nosso pescoço. Geralmente isso causa uma dor muito terrível aqui no trapézio, que a gente fala, né? Que é nos ombros. Além desse problema que o doutor mencionou na semana passada, tem a questão LER, movimentos repetitivos, né? E o DOR. São funções diferentes, mas no final as dores são bem parecidas. Porque daí é uma dor queimada, que ela desce assim para o braço. Esse tipo de problema, né? Que são as dores aqui nessa região dos ombros. Qual tipo de exercício a pessoa tem que fazer? Ou não pode fazer, né? Isso. Tem bastante restrições em relação ao ombro, né? Então, como eu sou também fisioterapeuta esportivo, trabalhei com o time de Maringá de vôlei aqui, masculino. Então, o ombro eu atendo bastante, é uma das minhas especialidades. E em relação ao exercício, realmente, esses sintomas são bem comuns e é fundamental fazer acompanhado o exercício, pelo menos nesse primeiro momento, né, que há a dor, que há um momento de recuperação, para não lesionar novamente, porque o ombro tem algumas limitações de movimento. Erguer muito o braço ou ficar muito tempo com ele esticado no alto pode ser prejudicial na hora de fortalecer. Então, a pessoa acha que pegando peso e levantando alto o peso pode ser favorável, mas negativo. Então, a gente tem algumas limitações. Um dos exercícios mais favoráveis para dores assim, localizadas, como o ombro, por exemplo, é o próprio Pilates. Lá você é direcionado pelo fisioterapeuta ou pelo educador físico e, com certeza, terá uma eficiência melhor, um cuidado melhor com esse tipo de dores. Então, procure o Pilates ou seja guiado por um profissional na academia. E é legal o doutor falar disso, porque a gente sempre vem batendo nessa tecla. Acho que assim, todo mundo tinha que buscar agora o doutor Murilo aqui, que é um fisioterapeuta, porque surgem muitas dúvidas. E eu vejo assim, o doutor deve receber uma enxurrada de pessoas com esse tipo de reclamação. Muitas pessoas que fizeram por muitos anos exercícios errados. Lesionou coluna, lesionou algumas partes do corpo, porque a gente fala juntas, né? Lesiona, né? Algum nervo. Tem muitas pessoas que têm problemas que foi por conta de exercício errado. Mudou a mentalidade das pessoas a partir da pandemia. A gente passou a olhar para a atividade física de um jeito diferente. Mas e agora? Como é que faz? Vai ter que todo mundo ir lá para o doutor dar uma solução para nós? Bom, olha, a gente, no último programa, depois que a gente teve essa matéria, veio uma pessoa me abordou, uma conhecida, né? Me abordou e falou exatamente desses exercícios, né? Que foram realizados. Exercícios bons que é feito para tratamento para dores, né? Mas feito no momento errado. E isso causou mais dores ainda, não resolveu o problema dela, ou seja, esse momento é fundamental, saber a hora certa, como a gente está comentando. E conforme os anos vão passando, você vê mais gente caminhando na rua, fazendo fortalecimentos, cuidando mais da saúde, de modo geral, na nutrição. Sim. Então, essa equipe multidisciplinar, ela ajuda não só, né, a prevenir a recuperação das lesões, mas também como prevenir, certo? Então, as pessoas estão procurando bastante a fisioterapia, porque estão vendo que não é tão inacessível, né? Antigamente, você pagava uma quantia grande em dinheiro, você era inacessível, ainda tendo pessoas que nunca fez fisio ou não tinha conhecimento algum de fisioterapia. Acho que o tratamento é com o médico, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um paciente e que me relatou que os médicos são treinados para dar medicamentos, para oferecer medicamentos, né, dentro dos hospitais. Então, dessa forma, a fisioterapia ela é um bom guia para você saber direcionar você para um bom exercício, para um bom tratamento, para uma boa qualidade de vida, certo? Mas as pessoas, graças a Deus, hoje está melhorando cada vez mais, apesar de que doenças como eu posso dizer, psicossomáticas, né, como a gente estava comentando, vem aumentando. Porém, a fisioterapia está cada vez mais presente para ajudar essas pessoas. Legal. E para a gente finalizar aqui, então, em que momento a gente tem que buscar essa atividade física? Porque o doutor falou que as pessoas estão buscando, né, principalmente as pessoas que estão entrando na melhor idade, estão buscando com mais frequência e entendendo essa necessidade. Mas a partir de que momento? Na adolescência, na juventude, qualquer pessoa pode buscar? O que é mais indicado? Perfeito. O exercício físico ele pode ser
incentivado, buscado a qualquer momento, né? A gente vê até bebês aí já começando com alguns meses já a nadar, né? É. Mas, por incrível que pareça, muitas pessoas estão criando seus filhos dentro de bolhas, né? De proteções muito exageradas e fazendo com que as crianças não desenvolvam fisicamente. Então, é preciso, já na infância, que é o mais importante, desenvolver a parte física. Eu mesmo sou prova viva disso. Tem que ir na infância, buscar um futebol, buscar um vôlei. Para as meninas aí, a ginástica rítmica, Isso, né? o exercício... Tem tanta coisa, né? Exatamente. O exercício físico, ele vem com a prática do esporte, muitas vezes na infância, né? É. Mas saber também cuidar do filho, né? Saber entender também, porque tem muitas crianças que aparecem lá na clínica também com algumas lesões. O pai também é responsável por ajudar essas crianças a entender o que está acontecendo, a direcionar também para cuidar fisicamente, porque as crianças são os que mais se doam para o esporte e acabam lesionando. E se doam muito e de uma forma errada, muitas vezes, né? E criança, queira sim ou queira não, eles têm uma energia diferente, né? Eu falo, tenho 2 homenzinhos lá dentro daquela casa, eu sei bem o que passei durante o período de infância deles ali, principalmente o meu mais novo. É um serelepe, ele não parava quieto, eu quase morria para correr atrás dele. Ia no parque, ele queria subir no lugar mais alto justamente para me deixar de cabelo em pé. E essa energia também tem que ser canalizada num lugar que é bom e faz com que o corpinho deles absorva essa energia de um jeito positivo, né, doutor? Pela minha experiência, ainda bem que foi assim, tá? Porque a maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes a gente vê pessoas mais velhas, né? Subindo em árvores, caindo, pulando, rolando. Hoje em dia as crianças, malemar, fazem uma cambalhota, sabe? Fazer uma cambalhota ou tem um jeito de correr, às vezes é diferente, desengonçado. Então, realmente, nós temos responsabilidade em relação às crianças, né? Exercício físico não é fundamental, claro, na infância, mas quando você puder, se você por um acaso não conseguiu, a qualquer momento o exercício é fundamental. Piazinho de prédio, né? O doutor está querendo dizer. Exatamente. Os garotinhos Nutella.